Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos continuar o estudo das grandezas proporcionais, tá bom? Lembrando que se duas grandezas são proporcionais, nós temos que verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bom? A aula de hoje nós vamos fazer uma série de exercícios sobre esse tema. Exercício número 1. Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Em seguida, classifique as que são proporcionais em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aí aqui na letra A nós temos um quadro. Esse quadro está relacionando a idade com o número do calçado. Por exemplo, nesse caso aqui, uma pessoa tem 13 anos e calça 37. E uma pessoa de 25 anos calça 41. Nesse caso aqui é fácil você notar que as grandezas idade e número do calçado, elas não são proporcionais, tá bom? Por que elas não são proporcionais? Eu poderia matematicamente fazer 13 sobre 37, tentar simplificar e verificar se essa razão dá uma razão igual a 25 sobre 41. Nesse caso, não é necessário nem simplificar, porque nós temos vários números primos envolvidos, né? O número 13 é primo, o número 41 é primo, enfim. De cara, você consegue perceber que 13 sobre 37 é diferente de 25 sobre 41. Mas se você não quisesse analisar matematicamente, você também poderia pegar alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que têm... Eu, por exemplo, tenho 32 anos e calço 37. Minha mãe tem 58 anos e calça 35. Então, assim, o fato da pessoa ser mais velha não necessariamente quer dizer que ela calça mais do que uma pessoa mais nova. Então, essas duas grandezas não são proporcionais. Então, a letra A a gente vai escrever aqui não proporcional. Na letra B, nós temos a quantidade de operários e os dias de trabalho. Vamos supor que numa determinada fábrica eu tenha 5 operários e para realizar um certo serviço eles gastem 12 dias. Se eu aumentar o número de operários para 10, eu sei que a quantidade de dias de trabalho cai. Então, observa, essas duas grandezas elas se relacionam, certo? Uma influencia na outra. Se eu aumento o número de funcionários, se eu aumento o número de funcionários, o número de dias de trabalho cai. Aqui eu botei a seta para... Eu prefiro colocar para baixo, ó. Se eu aumento o número de funcionários, o número de dias de trabalho cai. Com o número de funcionários pequenos, menor, o número de dias trabalhados aumenta. Então, essas grandezas elas são proporcionais. Por quê? Elas caminham juntas. Se você mudar a quantidade de operários, você muda os dias de trabalho. Só que elas são inversamente proporcionais, tá bom? Então, a resposta é sim, inversamente proporcionais. Agora, nós temos um problema aqui. Para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta. Para o preparo de 1,2 litros de suco, são necessários 400 gramas de polpa de fruta. Então, eu tenho a relação de suco com polpa de fruta, certo? Essa é a minha tabela que eu vou preparar. Para o preparo de 300 ml de suco, são necessárias 100 gramas, que eu vou botar em grama e aqui em ml, 100 gramas de polpa. Para o preparo de 1.200 ml, tá? Porque litros, para passar para ml, você multiplica por 1.000. Anda 3 casas decimais. Então, para o preparo de 1.200 ml de suco, são necessários 400 gramas de polpa. O que isso quer dizer? Que quanto maior a quantidade de suco, maior a quantidade de polpa de fruta, tá certo? Se eu tiver mais suco, mais polpa de fruta. Então, as duas setinhas estão apontadas para a mesma direção. Se eu aumento a quantidade de suco, eu aumento a quantidade de polpa, beleza? Isso quer dizer o quê? Que essas duas grandezas elas são proporcionais, porque quando você muda uma, você muda a outra,
certo? Se você quiser preparar mais suco, você precisa de mais polpa de fruta. E nesse caso, elas são diretamente proporcionais porque elas estão indo na mesma direção. Quando sobe uma, sobe a outra, tá bom? Então, a resposta aqui é sim, diretamente proporcionais. Beleza, vamos a mais um exemplo, mais alguns exemplos para a gente ficar craque nisso. Número 2. Verifique se as grandezas de cada quadro são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois, escreva a sentença algébrica correspondente, tá bom? Primeiro, vamos verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ora, nesse caso aqui, ó, eu estou aumentando A e aumentando B, tá vendo? Quando A aumenta, o B também aumenta. Daqui para cá, ó, daqui para cá eu aumentei. Daqui para cá também aumentei. Então, elas são diretamente proporcionais. Agora, para eu escrever essa sentença algébrica correspondente, eu vou fazer assim, ó. 4 sobre 6 é igual a 12 sobre 18. Para que eu estou fazendo isso? Eu vou simplificar do jeito que dá para simplificar. Nesse caso, eu vou simplificar tudo por 2. Aí vai ficar 2t. Então, você pode perceber que elas são proporcionais, essas grandezas são diretamente proporcionais, e a razão de proporção é 2/3. Se você continuar simplificando aqui, dá para dividir em cima e embaixo por 3, você também vai achar 2/3. Então, a razão de proporção é 2/3. Escrever a sentença algébrica correspondente é assim, ó, você coloca x sobre y é igual a 2/3, que é a sua razão de proporção. Escrever uma sentença algébrica é fazer uma fórmula, algum resultado genérico que funcione para qualquer número que você colocasse aqui, ó, no lugar de 12 e 18, tá? Nessa tabela do B, qualquer número que você conseguisse colocar no lugar de 12 e 18 daria certo se você tivesse uma sentença algébrica que correspondesse a isso. Então, eu coloquei no lugar de 12 e 18 x e y para representar que eles são qualquer número do mundo, diferentes, que vocês estão vendo aqui que eles são diferentes, igual a minha razão de proporção, que é 2/3. Aí eu vou fazer, lembra que eu ensinei para vocês que se multiplica cruzado, extremos pelos meios, no vídeo passado? 3x igual a 2y. Y é igual a 3x sobre 2, tá bom? Dividir tudo aqui por 2 para isolar esse y e colocar essa sentença algébrica aqui. Pessoal, no futuro vocês vão ver que essa sentença algébrica nada mais é do que uma função. Mas nesse momento vocês ainda não vão aprender isso, tá bom? Beleza, letra B. Eu posso perceber que conforme aumenta a tabela C, o lado C da tabela, conforme diminui o lado C, aumenta o lado D. Só que aumenta de uma forma regular, porque se eu simplificar aqui 6 por 54, ó, se eu dividir os 2 por 6, vai dar exatamente 1 sobre 9, que é o inverso de 9 sobre 1. Então, já que esses dois resultados são inversos, o que eu posso afirmar sobre eles? Que essas duas grandezas são proporcionais e são inversamente proporcionais. Como aqui eles são inversamente proporcionais, você está percebendo que eu tenho a primeira parte do quadrinho 9 sobre 1 e a segunda parte 1 sobre 9. O produto entre eles, nesse caso aqui, vai dar 54, tá vendo? 9 vezes 6 dá 54 e 1 vezes 54 dá 54. Então, no caso das inversamente proporcionais, como que a gente vai fazer para calcular, para fazer essa sentença algébrica?
Como a gente tem essa questão do fato dele ser inverso, ao invés da gente colocar x sobre y, eu vou fazer assim, eu vou chamar esse de x e esse de y, tá bom? Aí eu vou dizer para você que x vezes y é igual a 54. Em qualquer um dos dois lados que eu colocar, eu vou achar exatamente isso. Assim como aqui, ó, aqui se eu escolhesse colocar x sobre y igual a 4/6, simplificando ia dar 2/3. Se eu colocasse x sobre y igual a 12/18, simplificando também ia dar 2/6. Então, aqui no inversamente proporcional, não adianta eu pegar x e y assim em pezinho, porque eu vou achar um resultado diferente. Então, o que que eu faço? Eu chamo esse primeiro quadrinho de x e esse segundo de y. E a multiplicação entre eles dá 54, qualquer que seja a linha que eu pegar, tá bom? Quando é diretamente proporcional, eu pego a coluna. Quando é inversamente proporcional, fica mais fácil eu fazer a sentença pegando a linha. Então, vai ficar x vezes y igual a 54. Isso quer dizer que y é igual a 54 sobre x. Dividir os dois lados por x, que eu tenho que colocar essa restrição x diferente de zero, porque se x for zero, essa divisão não faz sentido, tá bom? Então, essa é a sentença algébrica que representa essa proporção aqui, beleza? Letra C, a primeira coluna está crescendo, a segunda coluna está diminuindo. Então, aqui cresce e aqui diminui, tá vendo? Aqui está aumentando quando desce, aqui está aumentando quando sobe. Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Eu sei que elas são proporcionais porque multiplicando 65 vezes 13 e multiplicando 13 vezes 15, eu acho a mesma resposta, ó. 3 vezes 65. Falei 65 vezes 13, desculpa. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, 1, 19. E a mesma coisa, se eu multiplicar 13 por 15, também dá o mesmo resultado, tá? Eu já fiz a conta antes, dá 195. Então, o que eu vou fazer? Como elas são inversamente proporcionais, para criar a minha sentença algébrica, eu vou chamar esse de x, esse de y. E eu vou dizer x vezes y é igual a 195. Por quê? Multiplicando essa linha e essa linha, eu acho 195, qualquer uma das linhas que eu pegue. Y é igual a 195 sobre x, tá bom? Próxima, letra D. Na primeira, quando desce aqui, ela está aumentando. E aqui ela também está aumentando quando está descendo, tá vendo? Eu primeiro tenho que saber qual é a razão de proporção. Eu estou vendo que elas são proporcionais. A qual razão de proporção elas são proporcionais? Qual é a razão que está regendo isso aqui? Eu vou simplificar para ver. 12 sobre 14. É legal simplificar as duas, que aí você confirma se são mesmo proporcionais, tá bom? 12 sobre 14 é igual a... Aqui dá para dividir por 2, aqui dá para dividir por 2, fica 6 sobre 7. 48 sobre 56, aqui dá para dividir por 6 e aqui dá para dividir por 6. 48 por 6 dá 6, 56 por 6 dá 7. Então, 6/7 é a minha razão de proporcionalidade nesse caso. Então, eu vou dizer que x sobre y é igual a 6 sobre 7, tá bom? Aí, se eu quiser deixar em função de uma incógnita só, eu multiplico cruzado, 6y é igual a 7x, e y é igual a 7x sobre 6, tá bom? Essa é a minha razão de proporcionalidade, 7x sobre 6. Beleza, vamos para a próxima. Escreva uma situação envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, cuja razão seja de 4/1. Pessoal, qualquer razão, em seguida escreva uma sentença algébrica para representar essa situação. Qualquer razão que seja de 4/1 tá certo. Eu vou colocar uma. Um exemplo que eu posso usar é: um automóvel percorre 100 km com 25 litros de gasolina, porque 25 vezes 4 dá 100. E a minha sentença
é y igual a 4x, tá bom? Mais um exercício. Complete o quadro sabendo que as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais. Ora, se as grandezas são diretamente proporcionais, quer dizer que existe uma razão de proporção entre elas e que se eu seguir essa razão vai dar tudo certo. Eu vou conseguir encontrar qual é o próximo número. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir, aqui que eu tenho 2 seguidos, eu poderia dividir também aqui. Mas eu vou dividir 0,20 por 0,50, tá? Aí aqui, ó, eu simplifico esse 0. Aqui essas vírgulas eu posso multiplicar os dois lados por 10, que aí vai simplificar aqui. Aí vai ficar 2 sobre 5. Fazendo as contas, 2 dividido por 5, aqui não dá, eu boto 0, 4 vezes 5, 20. Então, a resposta dá 0,4. 0,4 é a minha razão de proporção, tá? Em que isso vai me ajudar? Eu vou até transformar esse 0,4 em 4 sobre 10, que eu acho mais fácil. 4 sobre 10 é a minha razão de proporção aqui. Quer dizer o quê? Que esse número 6 dividido por esse número que está aqui, que eu não sei quem é igual a 4 sobre 10, que é a minha razão, tá? Então, eu vou colocar 6 sobre x, porque eu não sei que número é esse aqui, que é o que eu tenho que encontrar, é igual a 4 sobre 10, que foi a razão que eu encontrei aqui, tá? Eu transformei em 4 sobre 10 só para facilitar. Aí, eu vou multiplicar cruzado, poderia simplificar antes também, ajudaria. 4x igual a 60. X igual a 60 dividido por 4, que é igual a 15. Então, eu já sei que esse número aqui, ó, que está faltando, é 15. Agora, para encontrar qual vai ser o valor de 12 balas, eu tenho que descobrir qual foi a razão de proporcionalidade utilizada daqui para cá. Porque como aqui, ó, aqui aumentou, aqui já diminuiu. Eu não sei se a razão de proporcionalidade é a mesma. Então, como que eu vou fazer essa razão de proporcionalidade? Eu vou dividir esse por esse. Aí, quando eu dividir esse por esse, eu vou descobrir a razão de proporcionalidade que foi feita aqui. Então, vamos lá. 15 dividido por 12. Aqui dá para simplificar por 3. Aí, vai ficar 5 por 4. Beleza, eu vou fazer aqui 5. Vou deixar 5 por 5 quartos mesmo. Vou fazer a divisão não, que no final das contas eu acabei voltando atrás na divisão. Vou deixar assim, 5 quartos é a minha razão de proporcionalidade. Agora, eu sei que a razão de proporcionalidade daqui para cá foi 5 quartos. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse sobre esse cara aqui também vai dar 5 quartos. Porque se elas são diretamente proporcionais, a quantidade de balas aumenta diretamente proporcional ao valor, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Esse carinha aqui eu não sei, já usei x, vou usar y. 0,50 sobre y é igual a 5 quartos. Aí, vou multiplicar cruzado, né? 5y é igual a 4 vezes 0,5. Gente, fazer separado aqui só para vocês notarem que essa conta é bem fácil. 4 vezes 0,50. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 0, 0 com 2, 2. 2 casas decimais depois da vírgula, 2 casas decimais depois da vírgula. Então, no final das contas, isso aqui dá 2, tá? 4 vezes 0,5 dá 2. Y é igual a 2 sobre 5, que a gente já fez as contas de 2 sobre 5. E já viu que dá 0,4. Então, eu vou completar aqui 0,4. Beleza. Próximo item. Daqui para cá, foi utilizada alguma razão de proporção. Para eu descobrir quem é esse carinha aqui, eu vou fazer a razão de proporção daqui para cá primeiro, igual eu fiz antes. Depois que eu fizer essa razão de proporção, eu sei que esse sobre esse aqui é igual a essa razão de proporção. Então, vamos lá. 12 sobre 27 é igual a 0,4 sobre z. Eu não sei quanto é 12 sobre 27. Como eu sei que não dá para simplificar, não dá para simplificar por 3, ó.
por 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9, 27. 4 nonos. Fica mais fácil. Mais fácil trabalhar com 4 nonos. Então, 4 nonos é igual a 0,4 sobre esse carinha aqui que eu vou chamar de Z. Então, vou botar 4 sobre 9 é igual a 0,4 sobre Z. Aí, de novo, multiplico cruzado. 4Z é igual a 9 vezes 0,4. Vou fazer a conta aqui. 9 vezes 0,4. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 0, 0 com 3. 3, uma casa decimal depois da vírgula. Uma casa decimal depois da vírgula. 3,6. Então, 4Z igual a 3,6. Z igual a 3,6 dividido por 4. De novo, vou puxar aqui para fazer as contas. 3,6 dividido por 4. Boto o vírgula 0 aqui, apago essa vírgula. Aqui não dá. Boto um 0 aqui e um 0, aqui. Alguma coisa vezes 4 dá 360, só pode ser 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 40, 360. Então, a resposta dá 0,9. Tá? Então, Z igual a 0,9. Vou colocar aqui, ó, no meu quadrinho, 0,90 e aqui 0,40, que o zero depois da vírgula não muda nada, só para seguir a lógica que a gente está falando de dinheiro. Então, aqui é 20 centavos, 50 centavos, 40 centavos e 90 centavos, tá? Agora, nesse último quadrinho aqui é interessante. Os dois estão em brancos. Se os dois estão em brancos, você pode colocar... Existem várias respostas, tá? Vamos supor que eu colocasse aqui... Se eu invento um valor aqui, eu vou ter que calcular qual é a razão de proporção entre eles e depois colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar que aqui é 25, você pode inventar o valor. Se eu colocar que aqui é 25 balas, eu vou fazer a mesma ordem que eu estou fazendo sempre. 27 sobre 25, ó. 27 sobre 25. Aí eu vou fazer essas contas, 27 sobre 25. Esse eu sei que não dá para simplificar, então vou deixar no 27 sobre 25 mesmo. É igual a esse carinha aqui sobre uma outra letra, vou chamar de W. É igual a 0,9 sobre W. Aí vou multiplicar cruzado e vou achar o resultado no caso dos dois, né? Nos dois não, desse carinha aqui embaixo, tá? 27W é igual 25 vezes 0,9. Vou botar só o 0,9 para facilitar. Nove vezes 5, 45. 2 vezes 9, 18. 22. Peraí. Isso, 22, porque foi o 4. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 5, 2, 2. Uma casa decimal, então aqui dá 22,5. Aí eu volto para cá. 27W é igual a 22,5. W é igual a 22,5 dividido por 27. Aí eu vou fazer as contas. 22,5 dividido por 27. Boto uma vírgula aqui, tiro as vírgulas. Esse cara aqui é menor do que esse, então eu tenho que botar um 0 aqui, um 0, aqui. Faço as contas, 0,8. Dá 8. Daqui vai sobrar 3. Desculpa, eu tô fazendo direto, depois vocês fazem. Então, vai ficar uma dízima, 0,83. Se você fizer essas contas aqui, vai dar aproximadamente 83 centavos, tá? 0,83 centavos, o que faz todo sentido, seguindo essa lógica, né? Se eu diminuir só um pouquinho a quantidade de balas,
normal que diminua só um pouquinho o preço, tá? Então, é isso, gente. Para esse último aqui, como os dois estão em branco, a resposta vai depender do que você chutar para colocar aqui. Não vai ter resposta certa ou errada se você fizer as contas certas, tá? Mais um exemplo. Um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$600 para fazer uma viagem. A despesa com o transporte será igualmente dividida entre eles. O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Quantidade de pessoas, 6, R$100 por pessoa. Quantidade de pessoas, 8, R$75 por pessoa. Quantidade de pessoas, 10, R$60 por pessoa. As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê? Vamos lá. Quanto maior o número de pessoas, menor o valor pago por cada pessoa. Então, quando isso acontece, quanto maior o número de pessoas, menor o valor pago por pessoa, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, inversamente proporcionais. Por quê? Bom, se a quantidade de pessoas aumenta, o valor a ser pago por pessoa diminui. Claro, se eu tenho o preço do imóvel é fixo, se eu dividir por mais pessoas, o valor que cada uma das pessoas vai pagar é proporcionalmente menor. Por isso, tá bom? Vamos lá. Escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa, caso a viagem ocorra em um grupo de... Aí aqui tá 12 pessoas, 15 pessoas, 16 pessoas e 20 pessoas. Então, lembra que eu falei que quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés da gente separar x e y, esse aqui só está num formato um pouquinho diferente daquele. Aquele que a gente fez estava em pé, esse aqui está deitado. Ao invés de eu escolher x e y e colocar um sobre o outro, eu vou multiplicar. Então, observa aqui, 6 vezes 100 dá 600, 8 vezes 75 dá 600 e 10 vezes 60 dá 600. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor para ser x e um valor para ser y, tá? E eu vou multiplicar x vezes y igual a 600. Tanto faz, gente, qual é o x e qual é o y. Não vai mudar nada isso, ó. Se eu colocasse aqui x e y, x vezes y, o y é igual a um x às vezes. X vezes y dá 600. X vezes y dá 600. De qualquer maneira, vai dar 600. Então, eu vou colocar aqui, ó. X vezes y é igual a 600. Y é igual a 600 sobre x. X é o número de valor pago, o número de pessoas. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, quantidade de pessoas x. Então, se x é o número de pessoas, o que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou botar 12. Então, vai ficar 600 sobre 12. 600 sobre 12 dá 50. Isso quer dizer o quê? Que com 12 pessoas, cada uma vai pagar R$50. De novo, y é igual a 600 sobre x. Vou usar a mesma sentença, tá? Essa sentença vai servir para tudo. X é o número de pessoas, então vai ficar 600 sobre 15, que aqui tem 15 pessoas. 600 dividido por 15 dá 40. Então, nesse caso, se tivesse 15 pessoas, cada uma pagaria R$40. 16 pessoas, y é igual a 600 sobre x, que é igual a 600 sobre 16. 600 dividido por 16 dá 37,50. Quer dizer que cada pessoa vai pagar 37,50 nesse caso. E aqui 20 pessoas. Y é igual a 600 sobre x, que é igual a 600 sobre 20, que é igual a R$30. Então, nesse caso, se tivesse conseguido 20 pessoas, cada pessoa pagaria R$30, tá bom, pessoal? Vamos a mais um exemplo.
No dia 16/8/2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa de 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial na categoria com a incrível marca de 9,58 segundos no Campeonato Mundial de Atletismo disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias, Usain Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Usain Bolt? Gente, velocidade média é a distância dividida pelo tempo, tá bom? A gente vai fazer 100, que é a distância, dividido por 9,58, que é o tempo. Então, a gente vai fazer assim, ó, velocidade média é igual a 100 dividido por 9,58. Se você fizer essas contas numa calculadora ou no papel, dá 10,44 metros por segundo, beleza? Então, a velocidade média aproximada de Bolt nessa prova foi 10,44 metros a cada segundo. E pensar que eu ando 10 metros em mais ou menos uns 15 minutos. Acho que eu estou precisando de ajuda mesmo. Estou precisando me identificar com esse amigo e treinar. Letra B. Se fixarmos a velocidade média, as grandezas tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. Ora, se a velocidade média fosse, por exemplo, vamos supor, que eu estipulasse que ele percorreria 12 metros por segundo sempre, se a minha velocidade média dele fosse essa constante, 12. Eu posso dizer que quanto maior é o tempo que ele está andando, maior a distância que ele vai percorrer, né? Vamos supor, se você estiver andando a 12 metros por segundo durante 1 hora e a mesma velocidade durante 10 horas, é óbvio que se você ficar mais tempo andando, a sua distância percorrida vai ser maior, se você continuar na mesma velocidade. Então, elas são diretamente proporcionais, porque se você aumenta ou diminui o tempo, a distância vai aumentar ou diminuir de maneira proporcional, tá bom? Então, essa é só mais para a gente aplicar. Número 7. Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 km por hora, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? Ora, a velocidade média é medida em distância sobre tempo. Botei um 100 aqui, lembrando do Bolt. Distância sobre o tempo, tá? Então, se ele percorrer a distância de 147 se ele percorrer essa distância de 147 quilômetros e ele utilizar a velocidade média de 80 km por hora, a gente vai ter que ver quanto tempo ele vai levar. O tempo é o que eu não sei. Aí, aqui no lugar da velocidade, eu vou colocar 80 é igual a 147 sobre t. Aí, eu vou multiplicar cruzado, tá? Multiplico aqui cruzado. 80t é igual a 147. Divido tudo por 80. Aí aqui, ó, 80 sobre 80 é 1. T é igual a 147 dividido por 80. 147 dividido por 80 dá 1,8375. Fiz na calculadora para facilitar, tá, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que ele vai levar 1,8375 horas. Agora, a gente tem que transformar isso aqui, que não faz nenhum sentido, em horas, minutos e segundos. Então, vai ser 1 hora, mas aí a gente tem que ver quanto é 0,8375 horas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 0,8375 e multiplicar por 60, tá? Que assim a gente vai descobrir
quantos minutos isso dá. Quando você fizer essas contas, vai dar 1 hora, 50 minutos e 25 segundos. Desculpe, 15 segundos, tá? Você vai ter que fazer as transformações para achar isso. Dá 1 hora, 50 minutos e 15 segundos, beleza? Esse é o tempo que ele vai levar. Pessoal, eu sei que eu já fiz bastante, mas é só mais uma para fechar. Essa é bem legal. Observe as informações nutricionais a respeito de uma marca de leite integral. Aí tem aí na imagem a caixinha de leite com as informações nutricionais. Letra A. Quantos miligramas de cálcio há em 100 ml de leite, 300 ml de leite, 400 ml de leite? Como que você vai fazer isso? Miligramas de cálcio. Aqui, ó, você vai ver que tem 245 miligramas de cálcio para cada 200 ml de leite. Então, o que eu vou fazer? 200 ml está para 245 miligramas de cálcio. 245 miligramas de cálcio. Vou botar isso aqui no meio, que isso aqui vai servir para todos. Aí eu vou fazer 200 está para 245, assim como 100 está para X. Aí aqui, ó, vai ficar 200 sobre 100 é igual a 245 sobre X. Essa grandeza está na cara que é diretamente proporcional, porque se você beber mais leite, você vai ter mais cálcio. Tudo caminha junto. Aqui, ó, eu vou simplificar para facilitar meus cálculos. Vai ficar 2 vezes X, 2x igual a 245. X é igual a 245 dividido por 2, que é igual a 122,5 miligramas de cálcio a cada 100 ml de leite, tá bom? Agora vamos para o próximo. 300 ml de leite. Vai fazer 200 está para 245, assim como 300 está para Y. Aí aqui eu já vou cortar os zeros direto para não me dar trabalho. 2 sobre 3 é igual a 245 sobre Y. Aí aqui eu vou multiplicar cruzado. 2y é igual 3 vezes 245. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu não sei de cabeça. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 735. Y é igual a 735 dividido por 2. Vamos fazer as contas. 2 vezes 3, 6 fica 1. 2 vezes 6, 12, sobra 1. 2 vezes 7, 14, sobra 1. Bota zero aqui, vírgula aqui. 2 vezes 5, 10. 367,5. O que isso quer dizer? Que há 367,5 miligramas de cálcio em 300 ml de leite, tá bom? Agora 400, eu vou fazer 200 está para 245, assim como 400 está para Z. Corta esses zeros aqui que eu não vou precisar. E aqui dá para dividir direto por 2, ó. Que aqui 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, fica 1 meio. Não precisava, não. É que eu gosto de simplificar, que aí facilita os cálculos. 245 sobre Z. Aí, multiplico o cruzado, ó. Z vezes 1, Z. 245 vezes 2 dá 490. Quer dizer o quê? 490 miligramas de cálcio em 400 ml de leite, beleza? Mais um, gente. Quantos mililitros de leite precisamos ingerir para obter
5% dos valores diários de colesterol. Aí você olha aí na sua tabelinha, colesterol, essa 200 ml tem 10% da quantidade de colesterol. Se você quer 5%, você vai fazer o quê? 5 dividido por 10, que é igual a meio, tá? Quer dizer o quê? Que se naquela quantidade que está lá na tabela, a porção é de 200 ml, você tem que beber metade disso. Metade de 200 ml são 100 ml. Tá? Então, se você beber 100 ml de leite, você consegue 5% dos valores diários de colesterol. 21 gramas de proteína. Aí você vai, volta, olha na sua tabelinha. Proteínas, 14% no valor diário e 7 gramas em 200 ml. Se você quer 21, você pega 21 e divide por 7, que dá 3. Aí, o que você vai fazer? Você vai ver, já que você quer 3 vezes a quantidade que 200 ml dá, você tem que fazer 3 vezes 200, que é igual a 600. Então, você precisa de 600 ml de leite para obter 21 gramas de proteínas. 195 calorias. Você vai lá nas calorias, ó, dá 130. Aí você vai fazer 195 dividido por 130. Quando você fizer esses cálculos, vai dar 1,5. Aí você pega 1,5, multiplica por 200, que é igual a 300. Isso quer dizer o quê? Que para obter 195 calorias, você precisa ingerir 300 ml de leite. Pessoal, essa foi a aula de exercício. Eu sei que ela ficou meio grande, mas eu queria que a gente fizesse bastante exercício sobre esse tema. Vocês estão só começando no conceito de grandezas proporcionais. Esse conceito é o que vai dar a introdução à regra de 3. Na verdade, isso que a gente já está fazendo já é considerada a regra de 3. E vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu vou falar agora. Se vocês ainda não ouviram, ouçam por mim. Se você não sabe regra de 3, você não sabe matemática. Então, na aula de hoje, que eu fiz bastante exemplo sobre regra de 3, quero que vocês prestem bastante atenção, porque logo adiante vocês vão aprofundar o conhecimento de regra de 3 e vocês vão ver que ele é muito utilizado no cotidiano, nos concursos, em muitas áreas da matemática, tá bom? Inclusive em outras disciplinas também, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Beijinho, tchau, tchau.